Graça e paz, meus amados irmãos, vídeos devocionais, esse é o número 122, pastor Herbert Almeida, da IMUB de Ferraz, São Paulo, e o tema de hoje é: pela graça de Deus, sou o que sou. Palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, esse testemunho do apóstolo Paulo deve nos encher de uma luz, de um entendimento sobre a graça de Deus, que é uma revelação poderosa. Ora, o apóstolo Paulo estava dizendo que ele era uma pessoa indigna, por ser um religioso, uma pessoa ignorante do que realmente Deus era, apenas uma pessoa que foi educada numa religião formal, né, o judaísmo, se tornou uma pessoa arrogante, violenta, até mesmo, como ele disse, fui perseguidor da igreja de Deus. Ou seja, não merecia nada. Como perseguidor da igreja, como alguém responsável pela morte, inclusive de santos, de cristãos, eu merecia o inferno, eu merecia a morte, eu não valia nada. Mas Deus me amou e Jesus apareceu para mim e falou comigo. Ainda que Jesus, quando apareceu para Paulo, o repreendeu duramente, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é lidar com este aguilhão, né? Com este ignorante, tratando realmente Paulo com uma certa dureza, né? Se você continuar chutando a ponta do ferrão, você vai se arrebentar, você vai se matar. Jesus aparece e dá um conselho para Paulo: você não pode me perseguir. Na verdade, Paulo perseguiu os cristãos e Jesus disse: você está perseguindo a mim, né? O próprio Cristo se incomoda com as atitudes. E porque Jesus sabia que Paulo fazia aquilo no seu zelo, na sua ignorância. Mas Paulo se converte e, cheio de amor, de gratidão, entendendo quem é Jesus, ele fala que ele resolveu trabalhar muito mais do que os outros trabalharam, porque ele estava tão feliz, tão alegre por ter sido amado, perdoado, por ter sido atendido pessoalmente pelo Senhor Jesus. Ele se encheu de gratidão, e essa gratidão é a manifestação da ideia da graça, porque graça tem a ver com isso, com gratidão, né? Então Paulo diz: eu fiz muito mais do que todos os apóstolos, mas ele se equilibra no bom senso, dizendo: não fui eu, foi a graça de Deus em mim, a graça de Deus comigo, que me capacitou a fazer a obra do ministério, a pregação, o ensino, a divulgação do evangelho, mais do que muitos outros dos apóstolos fizeram. Ele que nem era apóstolo, mas como ele mesmo se diz, parece que um apóstolo nascido fora do tempo, talvez fosse ele aquele que deveria ocupar o lugar de Judas Iscariotes, que foi reprovado. Mas Paulo, na sua modéstia, na sua humildade, como deve ser as pessoas que são cheias da graça de Deus, ele diz que ele não tornou vão a graça de Deus na sua vida, né? Assim, a pessoa graciosa é uma pessoa que está sempre constrangida, né? Aquele sentimento de constrangimento, eu não mereço, é essa a manifestação da graça. Quando a pessoa está se achando, se sentindo, achando que ela é muito boa, muito importante, que ela é impecável, que ela é amável, que ela é poderosa, quando a pessoa acha que ela é demais, ela já está perdendo a graça, já está ficando sem graça, já está quase caindo em desgraça, né? Mas a ausência deste sentido da graça de Deus é que faz com que as pessoas muitas vezes se humilham, né? Puxa, eu estou fazendo tanta coisa errada, eu não mereço, eu não valho nada. E aí a pessoa se humilha, e aí Deus a visita com uma graça. Tem uma frase aqui do Andrew Murray, que ilustrou para mim esse conceito bem interessante da graça de Deus, né? Ele falou assim: a humildade é uma daquelas virtudes que quando você percebe que tem, já perdeu, né?
E a graça da mesma maneira. Quando você se sente tão pequeno, tão mínimo, vê Deus tão grande, tão lindo, tão poderoso, e você é uma criatura tão cheia de defeitos, você se humilha, a graça de Deus se manifesta. Quando você começa a se esnobar, se exibir, achar que você está cheio de humildade, cheio de amor, que você é muito, que você é poderoso, que você é uma bênção, geralmente a gente toma uma atitude de arrogância, de autossuficiência e faz mal. Então é preciso ter esse equilíbrio, né? Que só permanece na graça quem se considera indigno dela, né? Quando alguém se vangloria que tem a graça, já corre o risco de perdê-la. Então, pela graça de Deus, somos o que somos, fazemos o que fazemos. Se somos alguém importante, se temos muito, ou se temos pouco, ou se somos realmente uma pessoa muito modesta, muito simples, não importa. Vamos ser o que nós temos que ser, dependendo da graça, da misericórdia de Deus. Fazer o nosso melhor, fazer o nosso possível, sabendo que não somos nós, mas a graça de Deus conosco. Deus te abençoe.